minha culpa. É meu redentor. Irmãos, essa história é muito forte. A gente toca na experiência de Cristo. Um dia foi ao Calvário. Um dia sobre a cruz expirou. Teve angústia, desprezo e escárnio. Irmãos, a gente está falando da grande preciosidade dos céus. Deus entregou seu próprio filho, irmãos. E o pior, o melhor para a gente, que Jesus ele não era obrigado a fazer isso, porque o Senhor era justo. Mas quando ele veio por nós, teve angústia, desprezo e escárnio. Deus experimentou desprezo, Deus experimentou angústia e Deus experimentou escárnio como homem. Irmãos, isso é muito forte, porque a gente está falando de alguém que experimentou a mais alta glória que alguém pode experimentar, que é o Senhor Jesus. E que sem culpa nenhuma Ele se deu por cada um de nós. Por isso, irmãos, eu toco muito, sabe? A gente precisa ter nossa visão renovada acerca desses símbolos. A gente cantou por tuas misericórdias, né? Que hoje são mais novas. Então, irmãos, que mais novas também. Com as misericórdias do Senhor, seja a nossa visão acerca dessa bênção. Que o Senhor fique engolindo nos nossos olhos. Porque, irmãos, o que está aqui representado, aqui para a gente pode ser só pão e vinho. Mas, irmãos, o significado disso é muito próprio. Indica, irmãos, que alguém morreu, que alguém abandonou toda a glória para corrigir cada um de nós. Irmãos, teve angústia, desprezo e escárnio, levou-me a culpa. Irmãos, a gente nunca vai ser digno, a gente não era digno de estar partindo esse pão, a gente não era digno de estar celebrando essa festa hoje aqui. Mas, irmãos, Ele levou a culpa. Sabe o que é mais rico quando o Senhor leva a nossa culpa? É porque a gente pode desfrutar disso sem receio nenhum, sem culpa. Não se sinta culpado, irmão. Porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Num momento como esse, o que Satanás quer, irmãos, é tirar da nossa vida, é tirar a paz da nossa vida, é tirar a paz do nosso coração. Você fez isso durante a semana, você agiu assim, você fez aquilo, você fez isso ou aquilo. Irmãos, levou a culpa. O Senhor levou toda a nossa culpa. Sabe o que a gente precisa fazer? Simplesmente clamar pelo sangue. Irmãos, clamou pelo sangue essa manhã. Então, irmão, você não tem mais nada que lhe condene. Nenhuma condenação há. Agora, por que, irmãos, a gente desfruta dessa maravilha? Porque a gente desfruta da vida da igreja, porque a gente desfruta de tudo isso. A Bíblia diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A gente pode desfrutar o céu na terra, irmãos. Aqui nessa esfera a gente está desfrutando do céu na terra. Agora por quê, irmãos? Por causa do que essa mesa representa. Que a gente possa, irmãos, tocar nisso. Eu sou o sentimento dos irmãos. Enquanto a gente desfruta desse hino, não só canta, mas, irmãos, fala no seu coração. Toma cada um disso como a sua oração. E diz assim: o dia foi conduzido ao Calvário. O dia sobre a cruz expirou. Irmãos, o Senhor morreu por nós. Amém. Teve angústia, desprezo e escárnio. Levou minha culpa. Mas, irmãos, a gente pode dizer aleluia. É por isso que aqui não é um memorial que a gente simplesmente chora a morte. Mas a gente também se alegra. Porque essa morte, né, nos trouxe vida. E o Senhor não só ficou na morte, Ele ressuscitou. É o nosso Redentor. Ele nos resgatou, irmãos. Que alegria essa manhã ser lembrar outra vez disso. Talvez durante a semana a gente se esqueça disso. A gente se esquece. Quando a situação começa a ficar difícil, a gente se esquece. Mas, irmãos, nessa manhã a gente é lembrado que Ele é o nosso Redentor. E os outros, né, dizem: Ele é meu Salvador. Ele é meu exemplar. E aí, irmãos, Ele é o meu Rei e Senhor. Que Salvador! Glorioso é Jesus! Vamos dizer junto: que Salvador! Que Salvador! Glorioso é Jesus! Aleluia! Senhor Jesus! Porque toca assim, sabe? Que diz esse refrão aqui, sabe? Vivo amor. Irmãos, quando eu estava tocando esses pontos, eu estava lembrando assim: quem eu era? Primeiramente, irmãos, a gente está aquilo que Jesus até compartilhou, né? As glórias do Senhor se renovam, nós agradecemos o dia. Quando a gente levanta, irmão,
nem percebemos. Isso é misericórdia do Senhor. Esse é mundo está para respeitar a situação de Sansão. Sansão, quando pegou as coisas cortadas, ele levantou como se nada tivesse acontecido, achando que a força era dele. Bom, nós estamos em pé, não é por nós mesmos. Não está bem de saúde, não é por nós mesmos. Quantos milhões de infernos e de infernos há nesse ar que respiramos? Isso nos guarda disso. Irmãos, e o Senhor não apenas isso. Todo aquele dia, todo o seu viver, irmãos, foi porque ele tinha algo em nós. Irmãos, é ele ali amado. Vocês não focam nisso, irmão. João 17, isso até compartilhou, né? João 17, diz assim, eu me santifico por vós. Irmãos, já era o Senhor, mas ele buscava a santificação, não por ele mesmo, mas por nós. Amém. Irmãos, sim, não tem como não ficar constrangido dentro dessa mesa. Não tem como esse amor não nos tocar. E esse amor, irmãos, é tão grande que ele, quando ele estava vivo, estava nos amando na sua morte, irmãos. Ele nos salvou. Irmãos, isso é glorioso, irmãos. A gente agora pode dizer essa última frase que o Filho falou, né? Amém. Que Salvador glorioso é Jesus. Irmãos, ele é um Salvador glorioso. Tudo que o Senhor preparou, irmão. Tudo aquilo que o Senhor viveu, sofreu. Irmãos, que uma visão. Irmãos, o que ele pede, irmãos, para nós? Apenas isso. Né? Nós estamos, mas não apenas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos levantou nessa manhã. Mas por outro lado, irmãos, nós escolhemos estar aqui. Amém. Irmãos, isso de fato nós colocar diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui, o Senhor não vai perder a oportunidade. Você vai trabalhar em nós. Amém. Irmãos, nem que seja um pouco. Porque se nós falamos a questão de estar dentro da mesa, claro, hoje não, porque tem muitos irmãos viajando, mas geralmente a mesa, a reunião do partido organizado, porque tem poucos irmãos. Talvez, irmãos, essas acusações que o Júlio nos falou. Irmãos, não está claro disso. Claro que o Senhor morreu. Todos os nossos pecados, irmãos, estão naquela turma interna. Todos, irmãos. Então, o Senhor ousadia para isso. Por isso, quando toca assim, sabe? Ele nos justificou. Irmãos, não por nós mesmos, não por que eu posso fazer. Irmãos, o que nós podemos fazer é estar diante dessa mesa buscando o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amor. Amém. Logo salvou. Sim. Os meus pecados na cruz enterrou. Ressuscitado. Justificou. Um dia em glória virá o Senhor. Amém. Um dia quando os céus o louvavam, um dia negro era o nosso pecado. Veio Jesus, nascer uma virgem, Deus entre os homens, meu exemplar. A tumba não reteve nem mesmo a morte, mas ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me. Os teus pecados na tumba enterrou.
preso e escravo, levou minha culpa, é meu redentor. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, pois ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me, um dia e glória virá o Senhor, virá o Senhor. Dia só, o jardim foi deixado. Um dia teve descanso da dor. Anjos vieram guardar o sepulcro. Nele espero, é meu Salvador. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, pois ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me, dia e glória virá o Senhor, virá o Senhor. Um dia a tumba não mais o reteve, um dia a pedra na entrada rolou. Ressuscitou, vivou sobre a morte, hoje ascendido, é do Rei Senhor. A tumba não reteve, nem
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó, que grande morte que nos trouxe a vida. Hoje o mundo comemora o nascimento de Cristo. Em Eclesiastes, o capítulo 7, o verso 1, ele diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Então, se o nascimento é melhor, imagina a morte. O hino, deixa eu pegar aqui, viu? O hino 219, o último estrofe diz: com a morte surge a vida, com o sofrimento o reinar. Só assim a recompensa pode o vencedor ganhar. Então, só com o sofrimento, que é começando pelo nosso negar da nossa vida, da alma. Hoje, quantos temos aqui? Quantos temos reunindo? Tirando os que viajaram, o que os outros estão fazendo. Então, para conseguir o nosso galardão, que é o reinar com o Senhor, temos que aprender a negar nós mesmos. Então, como o mundo comemora o nascimento, 1 Coríntios, o 11, 24, ele diz: em tudo, dando graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então o Senhor está pedindo para ele anunciar o quê? A sua morte, não é o nascimento. Então, por isso, irmãos, a gente tem que fazer isso com realidade, com a simplicidade de coração e com a pureza que o Senhor colocou em cada um de nós, pelo seu grande amor, indo à cruz por nossos pecados. Que a gente possa ter essa realidade, não a que o mundo tem, comemorando o aniversário do nascimento. Hoje a gente tem que comemorar a morte que nos trouxe vida. Isso é o que a gente deve comemorar. Eu quero convidar Júlio e Gelciano para orar aqui na mesa. Senhor Jesus. Irmãos, esse hino ele é maravilhoso. Fala assim, ó: um dia quando os céus o louvavam, o alto trono era do Senhor, de glória, louvores, vivia o Senhor, né? Entre glória e louvores. Mas em contrapartida, irmãos, um dia negro era o nosso pecado. Ó Senhor Jesus, veio Jesus e nasceu de uma virgem. Deus entre os homens é meu exemplar. Irmãos, essa era a condição de cada um de nós. Era um dia negro, um dia sem futuro, né? E o Senhor deixou lá a sua glória para vir aqui, irmãos, viver como homem, todo o seu viver. Por um lado, o Senhor Jesus fez toda a vontade do Pai, enquanto teve entre nós aqui por 33 anos e meio. Mas por outro, irmãos, vivo amou-me, morto salvou-me, ressuscitado justificou-me. Se por um lado ele fazia a vontade do Pai, irmãos, por outro, ele estava aqui por cada um de nós. Por isso que nós precisamos valorizar isso aqui, irmãos. E o Senhor disse assim: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Senhor Jesus, Senhor, nosso coração, Senhor, é de eterna gratidão ao Senhor. Senhor, o Senhor deixou a sua glória. Ó Senhor Jesus, tornou-se um homem. Senhor, viveu como um homem. Sofreu tanto, Senhor. Senhor, por cada um de nós. Senhor, de forma injusta. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor não olhou a nossa condição. O Senhor tinha um plano. O Senhor tinha um objetivo. O Senhor fazia a vontade do seu Pai, que era nos trazer de volta, ó, a sua presença. Ó Senhor Jesus. Senhor, louvado seja teu nome. O Senhor vivo nos amou. Ó Senhor Jesus. Morto o Senhor nos salvou. Senhor, e quando o Senhor ressuscitou,
O Senhor justificou a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, hoje nós podemos ter livre acesso, Senhor. O Senhor nos reconciliou com o Pai e hoje nós podemos ter livre acesso, Senhor, a todos os momentos em buscar a presença do Senhor. Senhor, e o que é mais maravilhoso, Senhor, a tumba não o reteve. Oh, sabe o que é que ficou na tumba, irmãos? Só os nossos pecados. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor, que o Senhor possa constranger mais o nosso coração, Senhor, para termos mais realidade, valorizarmos mais, Senhor, tão grande salvação. Oh, Senhor Jesus, por isso que nessa manhã, Senhor, Senhor, vem abençoar este pão, Senhor, que tipifica o teu corpo, Senhor, partido por todos nós, para que pudéssemos ser reunidos, Senhor, todos os cristãos, todos aqueles que te confessaram como Senhor e Salvador, Senhor, estão inclusos nesse único pão. Também abençoa este cálice, Senhor, que para o Senhor foi o cálice da ira, para que nós pudéssemos desfrutar, Senhor, do cálice da bênção. Ó Senhor Jesus, Senhor, ganha-nos mais, Senhor, que tal realidade possa nos impactar mais e passemos a valorizar, Senhor, tudo o que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, como é bom invocar teu nome, Senhor. Oh Senhor Jesus, o teu nome é o nosso refúgio, o teu nome é a nossa força. Senhor, como é bom invocar o teu nome, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Senhor, é um privilégio poder desfrutar do Senhor. É um privilégio poder desfrutar, Senhor, de todas as riquezas, Senhor, de todas as preciosidades que o Senhor tem conferido a nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quem éramos nós? Ó Senhor Jesus, éramos teus inimigos, Senhor. Em nós mesmos não queríamos nem saber de Deus. Ó Senhor Jesus, vivíamos uma vida dissoluta. Senhor Jesus, pensando, Senhor, que éramos felizes, Senhor, para logo em seguida estarmos tristes. Senhor Jesus, e um vazio enorme no nosso interior. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas um dia, Senhor, que lindo dia, que maravilhoso dia, o Senhor Todo-Poderoso, Senhor Jesus, se encarnou. Senhor, sofreu todo tipo de privação, sofreu todo tipo de escárnio, Senhor, foi esbofeteado, Senhor, foi flagelado por nós. Senhor Jesus, morreu na cruz por nós, Senhor Jesus, e ressuscitou, Senhor Jesus. E quando o Senhor ressuscitou, ó, o Senhor levou cativo o cativeiro, nós ressuscitamos com Cristo, ó Senhor Jesus. E nessa manhã, em realidade, diante dessa mesa que representa essa obra, Senhor, podemos declarar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Senhor, porque estamos bem certos. Senhor, e graças ao Senhor por essa reunião, porque aqui nós nos lembramos mais uma vez que podemos estar bem certos de que nem morte, nem vida, Senhor Jesus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, que esse amor, Senhor, nos constranja dia a dia, Senhor, porque apesar de tudo isso, Senhor, quantas vezes nos esquecemos, Senhor, quantas vezes, Senhor, tratamos isso de só menos, Senhor Jesus, mas nos leva, Senhor, a ser constrangidos dia após dia, Senhor, de fato, desde amanhã, Senhor, até a noite, todos os dias, possamos estar lembrando dessa obra maravilhosa, Senhor, possamos estar lembrando, Senhor, do preço que o Senhor pagou, para que nós não precisássemos pagar. Ó Senhor Jesus, hoje tudo que o Senhor pede de nós é o nosso coração, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, que independentemente de como foi a semana, independentemente de que, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor Jesus, porque esse cálice representa o teu sangue, Senhor, que é o sangue que nos purifica de todo pecado. Senhor, nos arrependemos, Senhor, e agora, nesse início de semana,
Senhor, mais uma vez, quando nos consagramos a Ti, entregamos o nosso coração a Ti, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. De fato, o nosso coração nessa manhã, Senhor, é de festa, Senhor, por sermos lembrados daquilo que o Senhor fez. Olha, o nosso coração também, Senhor Jesus, quer dizer ao Senhor, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, Senhor Jesus, queremos ser úteis a Ti, Senhor, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, te agradecemos pelo que essa mesa representa. Pedimos, Senhor, que o Senhor santifique, esse pão, Senhor, santifique este cálice, Senhor Jesus, que são a prova, Senhor, a mais íntegra, a mais sublime prova de amor que o universo já viu. Senhor Jesus! Seria pedir demais para a gente cantar novamente esse hino enquanto partimos o pão, irmãos? Senhor Jesus. Hino 441. Guardar o sepulcro, nele espera.
meu Salvador. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, pois ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me, um dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor. Um dia a tumba não mais o reteve, um dia a pedra da entrada rolou. Ressuscitou, triunfou sobre a morte, hoje ascendido como Rei Senhor. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, pois ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me, um dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor, virá o Um dia vai ressoar a trombeta, um dia céus mostrarão sua luz, ajudará Ele então os amparos, que Salvador glorioso é Jesus. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me, um dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, louvamos, Senhor, nossa consagração a Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos entregamos, Senhor, totalmente a Tua pessoa. Senhor, no primeiro dia dessa semana, Senhor Jesus, Senhor, que isso seja um reflexo, Senhor, do nosso viver diário durante essa semana. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, obrigado por iniciar o dia, Senhor, buscando a Tua pessoa,
desfrutando da tua palavra, Senhor, da presença dos irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Nós vamos dar continuidade, né, à terceira semana desse alimento diário, que tem como título, né, quero que saibais. Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente saiba algo, irmãos. Senhor Jesus. Vamos ler aqui, irmãos. Efésios, capítulo 1, o versículo 10 e o versículo 22. Efésios 1. Efésios 1, o versículo 10 e o versículo 22. Amém? Os irmãos acharam aí? Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Dizer, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deixa eu aproveitar o compartilhar de Viviane. Vamos ler aqui primeiro Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18. Os irmãos acharam aí? Senhor Jesus. Tem tempo não, irmão? Tem o dia todo, tá? Um 18, os irmãos acharam aí? Vamos ler. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Senhor Jesus. Irmãos, o que mais toca assim essa semana, esse alimento diário, é que o Senhor ele tem um desejo, irmãos. E o compartilhar de Viviane assim pega muito esse sentimento, né? Do sentimento da irmã, né? Que quando acorda, Senhor, eu te amo. E no fim do dia, Senhor, eu ainda te amo. Irmãos, eu estava compartilhando com o Georlan ontem, e essa semana, ela é aquela semana que me expõe. Porque, irmão, a gente tem ideia de que esses irmãos que compartilham a mensagem são super irmãos, né? Não, irmãos, somos iguais aos irmãos. Por muita misericórdia, né, nós temos um sentimento, às vezes, compartilhar para os irmãos. Mas, irmão, não somos diferentes dos irmãos. E quando eu estava desfrutando desse hino, né, que falava a respeito do Senhor ali na vivo me amando, e tudo que ele suportou, irmão, Jesus era um homem. Irmãos, não era fácil, irmãos, santificar-se, consagrar-se. Como não é fácil hoje, irmãos? Mas precisamos ter uma visão, irmãos. E aí é que eu toco. O sentimento dessa mensagem é isso, irmãos. Quero que saibais. O Senhor está dizendo algo para nós. Porque, irmãos, quando nós sabemos algo, é mais fácil. O irmão no alimento diário, ele até usa o exemplo do... né, praticar exercícios físicos, né? E ele mostra que todo mundo sabe que exercício físico é bom para a saúde. Não sabe? Todos nós sabemos, irmãos. Até mesmo eu, que não gosto de fazer exercício, eu sei que é. Jerusalém reluta comigo todo final de tarde para caminhar no açude velho. Todo. Ela ganha alguns, né? Mas, irmãos, a gente sabe. Mas esse saber, irmãos, esse meu saber, não muda algo. E aí o irmão dá um exemplo, né? De que alguém passa por uma situação de saúde, e aí o médico diz, olha, você está bem pertinho da morte. Está com o pé na tumba, né? Está quase morrendo. E parece que aquilo, né, desperta em nós um outro conhecimento. Um conhecimento que nos faz mudar. E aí, irmãos, a Bíblia é cheia dessas palavras. Saber, conhecer. No original tem 4 tipos. Não vamos entrar nesse aspecto. Mas tem um aspecto que é o saber mental. Que eu sei as coisas, eu conheço as coisas. Mas tem um saber que é um saber mais próximo. Que é pela experiência pessoal. Irmãos, é isso que o Senhor nessa manhã precisa nos ensinar. Ensinar a mim e ensinar os irmãos.
Precisamos conhecer o Senhor dessa maneira. Oséias capítulo 6, não lembro qual o versículo, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, veja só. Eu namorei com Jerusa 7 anos, foi, linda? 7 anos, antes de me casar. Eu conhecia muita coisa dela. Mas quando você se casa, irmãos, aí sim, irmão, nós conhecemos de fato quem são as pessoas. Irmãos, quanto mais próximo é esse nosso relacionamento com o Senhor, mais próximo vai ser essa minha visão do Senhor. E aí, irmãos, essa semana no Alimento Diário eu consegui tocar 3 pontos: imitar, consagrar e encabeçar. E quando o Júlio perguntou qual seria o título, né? Eu ia começar pelo início, mas comecei pelo final. Aí botei, por isso que eu coloquei esse versículo, irmão. Irmãos, o desejo do Senhor, irmãos, é encabeçar todas as coisas. Esse versículo de Efésios, o versículo 10, ali não usa a palavra encabeçar, mas no original está esse sentido ali. O Senhor deseja de fazer convergir nele, é encabeçar todas as coisas. E aí, irmãos, esse encabeçar é por meio da igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e o deu à igreja. E graças ao Senhor pelo compartilhar dos irmãos. Aí quando Vivi compartilhou, isso é isso mesmo, irmãos, né? Não é simplesmente encabeçar por meio da igreja, mas é encabeçar no meu viver, no nosso viver individual, irmãos. Porque a igreja, irmãos, é formada por cada um de nós. Nós estamos aqui, irmãos, para servir o Senhor, para buscar o Senhor. Por isso, irmãos, no nosso viver diário, o Senhor precisa começar com esse Colossenses, né? Espero que o Senhor me lembre isso todos os dias, irmãos. Colossenses 1,18. Para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, como o Senhor tem a primazia em nós? Como, irmãos? Estou falando da experiência, irmão, não da doutrina, não do conhecer longe de mim, mas do meu conhecer íntimo, individual com o Senhor. E aí, irmãos, eu toco muito nisso. São as coisas práticas, irmãos. Ter a primazia. Jolan compartilhou ontem para nós a respeito da verdade sobre o Natal. Quem não sabe disso, irmãos? Bom, qualquer pessoa, você colocar na internet, no Google, verdade sobre o Natal, está lá. É um conhecimento, irmãos. Mas, irmãos, no nosso viver diário, na nossa esfera que nós vivemos, no trabalho, né, sei lá, colega de trabalho, até mesmo na família, naqueles que não têm uma visão, nós somos envolvidos com essas coisas, irmãos. E aí, como é a palavra daquele rapaz lá? Tanto faz, né? Maniqueísmo. É um mané mesmo. Maniqueísmo. Eu pensei que era manequeísmo. Por isso que eu falei o mané. Maniqueísmo. Né? É no maniqueísmo, irmãos. Né? Tanto faz. O que tem a ver? A gente vai falar de Jesus, né? Interessante que eu vi uma vez uma propaganda, isso faz muito tempo atrás, irmãos, de um aniversariante que fazia uma festa para o aniversariante, mas o aniversariante não era nem lembrado. Né? Faz tudo, irmãos, se faz tudo. É de fato aquilo que Jolan compartilhou ontem para nós: festa, bebedice, glutonarias, é tudo isso, irmãos. Mas de Jesus, não, é dele o aniversário. Mentira, irmãos. E, irmãos, a gente acha que isso é pouca coisa, mas isso vai se somando a muitas outras coisas. Semanas passadas nós vimos a respeito do nosso correr, que a vida cristã é uma corrida, irmãos. Eu gosto muito de alguns hinos, tem um hino, eu acho que eu não sei se compartilhei no grupo, não foi do serviço, dos irmãos ou da igreja, eu não lembro. Eu nem sei se eu compartilhei, na verdade, né? Eu estava ouvindo essa semana, que diz que o Senhor, Ele é o ponto de partida. E no hino, durante as... Não vou cantar, irmão, porque minha voz é horrível, né? Mas durante as estrofes, ele vai mostrando que, apesar de o Senhor ser o ponto de partida, durante essa caminhada, quantos pesos vêm, quantas coisas vêm. E aí ele fala que está cansado de tudo isso. Mas chega e fala, ele diz assim: mas o Senhor é o ponto de chegada. Irmãos, o Senhor, Ele é o ponto de partida, mas Ele também é o ponto de chegada. Acho que foi ontem que a irmã compartilhou no hino, né? Que o Senhor prometeu a Abraão subir a Canaã, não foi?
E isso assim, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Moisés, amém, Moisés. Muitas vezes, irmãos, precisamos ter essa visão. Agora, irmãos, isso não é fácil. Por isso que Paulo, vamos para a Bíblia. Vamos para o capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo começa esse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha só como é que Paulo fala aqui para os irmãos em Corinto. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, eu toco muito nisso. Quando Paulo fala para imitá-lo, irmãos, não é uma questão, eu não sou nem louco de pedir aos irmãos que me imitem, porque eu reconheço as minhas falhas. Mas, irmãos, há algo em nós de positivo, irmãos. A nossa busca, a nossa consagração ao Senhor. Mas não é para imitar apenas isso. É para imitar, Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era apenas um modelo. A gente cantou um hino, acho que foi esse último agora, o meu exemplar. Irmãos, o Senhor é o nosso modelo. O Senhor, Ele é o modelo. Irmãos, nós podemos imitar sem medo. Mas, irmãos, o que eu mais toco nisso é que, apesar daqui estar no capítulo 1, né, o capítulo 11, versículo 1, vocês, irmãos, percebem, mas isso faz parte do capítulo 10 ainda, esse contexto. Se a gente voltar um pouquinho, diz assim, ó, versículo 32, do capítulo 10. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Aí agora você quer dizer o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, o contexto é tudo na palavra, irmãos. Paulo falava isso, mas porque ele tinha dado um exemplo antes. Como eu vou imitá-lo? Como é que eu imito o Senhor? Irmãos, é buscando não ser agradável a mim mesmo. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Toco muito nisso. O Senhor como modelo foi isso, irmãos. Eu fico olhando assim, às vezes, Jesus, o próprio Deus encarnado, restringindo-se a um viver humano. Irmão, já imaginou o que é isso? Não usando do que lhe é de direito. O seu próprio Deus. Mas ele se restringiu. Muito antes, 9 meses no ventre de uma mulher. Irmãos, eu fico imaginando. Para mim é imaginável, né? Inimaginável? É imaginável, né? Inimaginável. Não tem como você... Um Deus que não tem tamanho restrito a um ventre. Olha, irmãos. Olha o princípio. Olha o modelo. E muitas vezes nós, irmãos, não restringimos o nosso falar. Não restringimos a nossa maneira de viver. Seja como esposo, né? Seja como pai, seja como irmãos na igreja, seja como funcionário na empresa onde eu trabalho. Nós não restringimos às vezes. E nós queremos o que não é de direito. Porque eu estou certo. Jolan falou ontem, não é bem nem mal. Não é porque eu estou certo, é porque eu estou errado. Eu queria, irmãos, aprender a estar certo e abrir mão. Porque abrir mão quando está errado é muito fácil, né? Qualquer pessoa reconhece o erro, se não for teimoso, claro, né? Mas reconhece o erro, é mais fácil abrir mão. Mas quando está certo, não é uma questão de certo e errado, irmãos, mas é uma questão de visão, questão de olhar para o Senhor. E, irmãos, essa questão de imitar, Paulo fala isso muitas vezes aos Coríntios, irmãos. Se voltar um pouquinho aqui no capítulo 4, ele roga. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Eu anotei, não. Senhor Jesus.
4:16. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Os irmãos acharam aí? Deixa eu tomar um copinho d'água aqui. Oh, Senhor Jesus. Amém? Como é que diz aí? Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Interessante, irmãos, que Paulo usa isso para os coríntios. Porque nós vimos já a situação dos irmãos em Corinto. Mas, irmãos, isso também é a nossa realidade. Precisamos ser imitadores. E aí, irmãos, quando nós falamos de imitar alguém, precisamos estar claro, irmãos, que nós temos alguém como referência. Mas, irmãos, se você tentar imitar Suênio vai ter aspectos positivos e aspectos negativos. Mais positivos, mas aspectos negativos. Mas não vou imitar simplesmente Suênio, irmãos. Eu imito naquilo que ele imita o Senhor. Porque senão, irmãos, é interessante, porque é interessante assim, quem nunca ouviu essa conversa? Esse tipo de falar, entre nós irmãos mesmo. Mas o irmão compartilha isso e faz diferente. Então ele não podia compartilhar. Não, irmãos. Nós quando estamos aqui, eu gosto muito como o Jorlan fala, né? O ouvido mais perto dessa boca é o meu, irmãos. Agora, irmãos, se eu falo e eu não vivo, o problema está em mim. Não no que eu falei. Não estou justificando, irmãos. Não quero justificar. O que eu quero dizer é que esse falar é para todos nós. Inclusive para quem está liberando a palavra. Por isso, irmãos, que quando nós falamos imitar alguém, não vamos imitar o que é errado. Ou, se eu imito o Suênio, e Suênio usa isso e faz algo de errado, aí você diz, se Suênio faz isso, eu posso fazer isso também. Percebe, irmão? Porque nós olhamos para a pessoa, para o homem. Deixa eu ler. 1 Tessalonicenses, ver se eu consigo ficar mais claro isso. 1 Tessalonicenses, acho que é capítulo 1, logo no começo, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E 6, isso. Amém. Só a parte A. 1 Tessalonicenses. Eu pulei aqui, porque eu não estava achando, irmãos. Estava no livro errado. 6. Parte A. Como é que diz aí? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Percebe, irmãos? Olha a visão de Paulo. Olha como ele estava claro. Ele deixou muito claro que serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora ele fala que os irmãos em Tessalônica tornaram-se imitadores deles e do Senhor. Porque, irmãos, o princípio é esse. O Senhor é o modelo. Mas quando nós falamos em imitar, irmãos, a gente volta à questão religiosa, muitas vezes. Eu estava lembrando essa semana que quando eu era criança, e a gente morava numa cidade pequena, e eu dormia, minha tia balançava numa rede, para mim adormecer de noite, olhando as estrelas, ó, vida boa, né, irmãos? Menino mimado. Aí, ela cantava uma música que era mais ou menos assim, é de Padre Zezinho, que diz assim, andar como ele andou, viver como ele viveu. Eu não lembro a música, irmãos, faz muito tempo. Mas eu estava lembrando isso hoje. Irmãos, o viver do Senhor nessa terra é o nosso modelo. Irmãos, assim, eu ouço muito quando os irmãos estão compartilhando, quando os irmãos estão falando. Porque eu creio que os irmãos são modelos para mim. Não é porque eu estou aqui em cima, eu já falei isso, né, irmãos? 10 centímetros mais alto, não sou ninguém por causa disso. Mas eu ouço muito o compartilhar dos irmãos. E eu lembro que uma vez um irmão falou isso para mim, numa reunião. Quer saber como é que um jovem vive? Olhe para o viver do Senhor. Quer saber como é que eu tenho que ser como marido? Olhe para o viver, olhe para o que o Senhor falou sobre os maridos. Irmãos, tudo está nessa palavra. E Jolan compartilhou, irmãos, essa é a verdade. Mas eu preciso saber, não de maneira doutrinária, mas de maneira íntima. E aí, irmãos, a maneira íntima de viver isso é que dói, irmãos. É que mexe conosco.
É porque a gente pensa que que o que o Senhor preparou para nós essa manhã é aquilo que eu desejo. Mas como ficou claro, irmãos, que Vivi compartilhou, o que o Senhor preparou para nós, irmãos, é Ele mesmo. É o Senhor, irmãos. E aí, irmãos, esse viver do Senhor, irmãos, é o nosso modelo. E quando nós falamos de imitar, irmãos, não é de maneira exterior. Não é porque Flávio se veste bonitinho, apesar de eu vindo listado como Flávio, né? Mas eu não estou imitando o Flávio só porque ele está vestido de linho. Não é exterior de Flávio. Não vou imitar os cabelos, né? Sei lá, que dizem que Jesus tinha o cabelo comprido, né? Não vou imitar isso exteriormente. Ah, eu vou ficar feio porque Jesus era feio, né? Era como uma... Não, irmãos, não é exterior do Senhor. Mas é o princípio, irmãos, do Senhor. Interessante que aí foi no circo uma vez, Mateus era pequeno. Oi, Mateus tu não. Era pequeno. E aí era um macaco. E esse macaco, irmão, fazia de tudo. Dirigia carro, andava de bicicleta, de monociclo, né? Monociclo, fazia aqueles negócios. Melhor do que muitos homens fazem, né? Ele imitava, andava de 2 patas. E aí, quando terminava aquela apresentação, ele voltava aquelas 4 patas e saía, né? E aí, quando eu estava essa questão, irmãos, o nosso imitar do Senhor não é dessa maneira. Não é como num palco, imitando alguém, como um ator que imita alguém. Mas, irmãos, se nós formos olhar, João capítulo 1, por que nós podemos imitar o Senhor, irmãos? João capítulo 1. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, nós podemos imitar Deus, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que nós podemos imitar Deus? Por que nós podemos imitar o Senhor? Porque nós temos a vida do Senhor em nós. Irmãos, nós nascemos de Deus. 2 Pedro, capítulo, acho que é 2, né? Não, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Irmão, nós temos em nós uma vida e uma natureza humana e uma vida e uma natureza divina. Irmão, nós podemos imitar o Senhor porque todos os dias nós recebemos do Senhor, irmãos, essa oportunidade. Você já tentou, acho que foi o irmão Lee que compartilhou isso uma vez numa literatura. Você já tentou chegar perto de um pássaro, os pássaros estão ali comendo, você está alimentando ele, você está alimentando os pássaros, está ajudando, tá? Alimentando os pássaros por lá, passa da bandeira, botando milho para os pombos. Tenta chegar perto dele para pegar. Mas eu estou dando comida, não vou fazer mal a eles. Aí você vai lá de novo. Mas, irmãos, torna-se um pombo. Não é mais fácil? O que o Senhor fez foi isso, irmãos. O Senhor queria ter comunhão com o homem. Mas como Deus, ele não podia vir. Então ele torna-se um homem. E ele queria muito mais que isso. Não está apenas estar com eles, estar conosco, mas ele queria estar neles, queria estar em nós. E ele passa por todo esse processo. Torna-se o Espírito que dá vida e entra no homem. E, irmãos, nós temos uma opção. Nós podemos viver por nós mesmos, ou viver por essa vida que o Senhor nos dá. Irmãos, quanto mais nós vivemos por essa vida que o Senhor nos dá, irmãos, mais nós o imitamos. Os irmãos sempre falam, vamos praticar a palavra. É assim? Quem nunca caiu do cavalo? Amanhã eu pratico. Você acorda, abre os olhos, Senhor, vou praticar a tua palavra hoje. Irmãos, nós não conseguimos em nós mesmos. Mas o praticar, irmãos, é permanecer. Permanece nele. Não pratique nada, mas permaneça nele. Pratica.
Porque não é por nós mesmos. Irmãos, e esse imitar, irmãos, tem uma finalidade. Não é imitar por imitar. Porque o que o Senhor deseja, irmãos, é encabeçar todas as coisas. Ele quer ser o cabeça sobre todas as coisas e quer ter a primazia no nosso viver. Ele tem? Precisa responder. Cada um responde para si. Na minha experiência, muitas vezes não. Muitas vezes estou sendo educado, tá, irmãos? Para não me expor tanto. Mas a maioria das vezes, não. Nós agimos da nossa maneira, né? Pensamos dessa maneira. Isso é muito prático, irmão. Isso é muito prático. Marido e mulher, acho que é a melhor experiência para isso. Você está tendo uma discussão, como é que chama lá? DR, é? Uma DR, discussão com a irmã, com a esposa, né? E aí o Senhor fala no seu interior. Se aquieta, se volte. Aí você fala assim, não. Irmãos, isso acontece, irmãos. Não, daqui eu não saio. Né? E o Senhor fala, abre mão. E é você besta? Né? Aí você deixa de ter DR com a esposa para ter DR com o Senhor agora, né? Mas é assim, irmãos. Olha só como nós somos duros. Irmãos, mas muitas vezes, irmãos, a gente está falando aspecto negativo, né? Porque a gente realmente se apega muito ao aspecto negativo. Mas muitas vezes, irmãos, também é verdade do outro lado. Abre mão. Amém, abre mão. Me perdoe, desculpa, sei lá, como é que os irmãos falam, né? E aí, irmãos, você perde a discussão, mas, irmãos, o seu interior se enche com alegria, uma paz tão grande, que é como aquele... são palavras indizíveis. Nem a situação muitas vezes não muda na mesma hora. Muda depois, mas na mesma hora não. Mas no seu interior se enche de alegria. Irmãos, é seguir o Senhor. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Já compartilhei isso, irmãos. Quem não quer seguir o Senhor? Pergunta aqui, quem quer seguir o Senhor? Né? Mas na prática, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Já é difícil, irmãos. Aí, tome a sua cruz. Faça a vontade do Senhor. Irmãos, na nossa experiência, e isso, irmãos, vai depender do grau de crescimento de cada um. Às vezes, para mim, pode ser fácil abrir mão na discussão. Às vezes, não. Mas, às vezes, irmãos, eu consigo muitas vezes fazer a vontade em outros aspectos. Mas o ponto, irmãos, nós estamos buscando isso. Nessa carreira. Hebreus, quando está falando dessa carreira, é interessante demais, irmãos. Hebreus, eu acho que é capítulo 6. Eu não anotei aqui, mas lembrei agora, irmãos. Hebreus, capítulo 6. Ele diz assim, ó. Da carreira. De todo o peso do pecado. É capítulo 6 mesmo? É o 12, né? Amém. Obrigado, irmão. 12, versículo 1. E o versículo 2. E o versículo 3. Amém? Do 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha. Peraí, irmão, só um pouquinho aqui. Olha só o que ele diz. Tão grande nuvem de testemunho. O que é isso? Modelo, irmãos. Eu posso imitar alguém, mas, irmão, existem algumas pessoas que nos imitam. Nós somos também referência para alguns. Percebe? Nem que seja para minha esposa, para meus filhos, para aqueles irmãos que estão mais próximos. Precisamos olhar isso, irmãos. Tem uma nuvem de testemunha que nos olham. Senhor Jesus, vamos avançar. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí o versículo 2. Olhando firmemente para ele, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, esse é o modelo, irmãos. Nessa carreira, irmãos,
Irmãos, todos os dias vai vir peso e vai vir pecados. Os irmãos já compartilharam isso, né? Não é parar a corrida, né? Tirar o peso, resolver os pecados e depois voltar a correr. Aqui diz que desembaraçando-nos do peso e do pecado. É enquanto nós andamos, irmãos. O cristão, quando para de andar, ele retrocede, irmãos. Essa é a experiência prática. Deixa de vir, não deixa, né? Mas falta algumas reuniões. Você para de vir às reuniões. Mas na sua experiência diária, você não apenas para, você retrocede. Por isso, irmãos, que para o Senhor encabeçar todas as coisas, quando eu imito o Senhor, a finalidade, irmãos, é me consagrar a Ele. É a nossa consagração. É a nossa santificação. Irmãos, isso é algo que nós precisamos aprender do Senhor. Os irmãos estavam compartilhando a respeito do pão aqui. Júlio orou, né, o primeiro dia da semana. Josiano compartilhou a respeito de que esses símbolos precisam causar algo em nós. E aí, irmãos, durante a reunião, enquanto o pão está aqui, a gente está olhando aquilo, é mais fácil, irmão, não é mais fácil? Não sei quantos irmãos, né? Mas você está vendo aqui o pão separado do cálice, aí você percebe que o Senhor morreu, tá? Aí você se quebra diante do Senhor, você reconhece, os hinos nos ajudam a buscar isso. Mas tira esses símbolos. Aí no nosso dia a dia, nós não conseguimos ver esses símbolos. Estou dizendo para os irmãos lá com a foto, não é para andar com a foto para lembrar, não é isso, irmão, mas esses símbolos precisam ser real no nosso viver, irmãos. Todos os dias, ao me levantar, renovar minha consagração ao Senhor. Êxodo capítulo 29. A gente sabe que o Senhor, irmãos, desde o início, Ele queria uma nação, um povo de sacerdote, uma nação de sacerdote, que servisse a Ele. Lá em Êxodo, né? Mas a gente sabe a história, o homem não consegue, o homem falha, e aquilo que o Senhor desejava lá em Êxodo, quando chega no livro em Novo Testamento, no livro de Pedro, ele fala, vós sois. Né? Ele queria lá no início, mas em Pedro ele fala, vós sois nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Irmão, nós já somos isso. Nós somos esse povo. Nós somos esse reino de sacerdotes. Mas, irmãos, para os sacerdotes poderem servir ao Senhor, olha só, Êxodo 29, eu não achei ainda não, peraí, irmãos. Êxodo 29. Irmãos, eu não vou ler tudo, mas eu queria que os irmãos depois dessem uma olhadinha nisso. Todo o capítulo 29, tá? Mas vamos pegar só alguns versículos aqui. Versículo 1, Êxodo 29, versículo 1. Isso é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote, tomam um novilho e 2 carneiros sem defeito. Versículo 2. E pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha, de trigo os farás. Deixa eu dar um pulo aqui, versículo 38 e versículo 39, de Êxodo 29. Os irmãos acharam aí? Isso é o que oferecerás sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Versículo 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Irmãos, para os sacerdotes poderem servir ao Senhor naquela época, claro, irmãos, que ali era tudo questão exterior, mas nós podemos aplicar essas realidades para nós. Se o sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos para servir como ele fazia todas as vezes, mas ele não se apresentasse dessa maneira, irmãos, ele era fulminado. Ele era morto, ele era exterminado. Claro, irmãos, hoje nós não morremos exterminados, mas a nossa comunhão com o Senhor, que é o que nos supre, que é o que nos dá vida, é cortada. Somos exterminados da mesma maneira, não de maneira física, mas de maneira espiritual. Por que muitas vezes nosso serviço ao Senhor se torna cansativo? Por que nós não temos prazer muitas vezes quando nós servimos ao Senhor? Porque muitas vezes nós servimos de qualquer maneira. Nós não seguimos esse
ritual, entenda, irmãos? Não estou falando que é um ritual físico, mas o ritual do consagrar-se, de buscar o Senhor, não para servir. Né? Aí eu vou servir esse final de semana, então eu vou me consagrar. Amém. Né? Melhor do que nada, digamos assim, né? Vou usar a palavra humana aqui, né? O que é que tem a ver? Não, mas melhor do que nada. Mas, irmãos, o nosso viver precisa ser um viver de consagrar-se. É que muitas vezes nós temos ideia seguinte, irmãos, que servir ao Senhor é fazer algo para o Senhor. Sim, é. Mas tem muito mais do que isso. Não é apenas isso. Em casa, lendo a palavra, eu estou servindo ao Senhor de certa maneira. Quando eu estou buscando o Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Você sabe, irmão, que essa palavra servir, né? Diaconia, né? Ministro, tudo se resume a uma palavra muito clara para nós: escravo. Né? Porque a gente, ministro é mais bonito, né? Mas é escravo, nós somos escravos do Senhor. Só que nós somos como é aquele lá que fugiu? O nome dele é o de Filemon. Onésimo. Nós somos um Onésimo, né? Somos escravos, mas fugimos. Alguém tem que vir lá, trazer de volta. Daí nós fugimos de novo. Mas, irmãos, o nosso serviço, Senhor, é isso, irmão. É sermos escravos. Mas quando nós reconhecemos, nós passamos a saber, irmãos, de maneira íntima. Aí como aquela imagem lá do Velho Testamento, né? De que servia tantos anos o escravo, depois estava livre, e ele dizia: eu amo o meu Senhor. Irmãos, um escravo dizer isso. Eu amo o meu Senhor. Sabe aquela chicotada que o Senhor... Eu estou falando do escravo da época, aquela chicotada, eu amo. Né? Irmãos, eu amo meu Senhor. Eu quero servi-lo. Eu não quero sair, eu quero continuar a servi-lo. Aí o Senhor, né, o Senhor com S minúsculo, ia lá, furava a orelha do escravo, e dizia: agora eu sou um escravo de orelha furada. Eu não sirvo porque eu sou escravo, mas é porque eu amo meu Senhor. Nós vamos aplicar isso no nosso viver, irmãos. Amar o Senhor, buscá-lo, amá-lo, nos faz servi-lo. E aí, irmãos, quando o Senhor dá capítulo 29 de Êxodo, mostra quais são o que um sacerdote tem que fazer. Irmãos, aqui isso é muito rico se nós aplicarmos no nosso viver. Do versículo 1 até o versículo 4, ele fala da pessoa do sacerdote. O que ele tem que fazer para começar a servir. Depois, irmãos, ele vai falar da vestimenta. Do versículo 5 até o versículo 9, se eu não me engano. As vestimentas são as nossas condutas, irmãos. Como nós nos apresentamos diante do Senhor, diante das pessoas, diante dos irmãos. Essa é a conduta. Por isso que Paulo fala: me imitem, porque eu imito a Cristo. Era a conduta dele. E aí, irmãos, depois ele vai falar, irmãos, do 10 até o 14, de tratar com a nossa natureza. Depois, irmão, no final ele vai falar de alimentar-se, de comer. Porque tinha algo, irmãos, aquilo que o sacerdote era apresentado a ser, uma parte era para os sacerdotes. Irmãos, o nosso sacrifício, o nosso viver diário, Jolan compartilhou isso ontem, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Velho Testamento, irmãos, era muito simples. O animal estava morto sobre o altar, não tinha mais para onde correr, morto, destrinchado, todo separado. Mas o nosso sacrifício, o nosso viver hoje diante do Senhor, irmãos, depende de mim. Depende de eu querer me consagrar. O amor do Senhor nos constrange, mas ainda assim eu preciso querer me consagrar, irmãos. Isso é a minha vontade. E essa minha vontade, irmãos, ela é aquela que muitas vezes, né, tem dois pensamentos. Hoje eu quero, amanhã não. Irmãos, como o Senhor é paciente. Misericórdia, irmãos. Ele sabe ser Deus. Tem uma literaturazinha, um livrete muito antigo, Consagração. Vocês irmãos já leram esse livrete? Aí nesse livrete, irmãos, o irmão compartilha um negócio interessante. Ele diz que objetos inanimados é muito fácil. Quem foi que trouxe água? Eu nem vi, perdão. Quem foi que trouxe água? Foi Geociano. Geociano chegou ali, aí ele pegou o copo, colocou o copo debaixo da torneira lá, do filtro, né? Ligou, pronto, e trouxe aqui. Era inanimado, irmãos, o objeto. No instante foi enchido, não teve nenhum problema. Remédio. Ninguém... O fabricante vai fazer um remédio, ele pega o frasco do remédio e bota o remédio dentro. Né? Vai dar esse remédio para o menino. A diferença de ser inanimado e não... acho que é isso que o livreto fala, isso, mais ou menos isso.
No instante foi enchido o frasco do remédio, com remédio. Mas pega esse remédio agora e vai dar para o menino. Aí o cabo tem que bajular, prometer. Quanto menor, pior, parece, né? Mas é para o seu bem. E cospe, né? Irmãos, nós somos assim muitas vezes. O Senhor quer nos dar algo, Ele está ali, sabe? Relutando. A gente usa muito o versículo, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei. Já uma vez compartilhando comigo, disse assim, muita gente fala isso para pessoas incrédulas, né? Mas o Senhor, irmãos, está falando isso para quem? Para a igreja em Laodiceia. É para eles, irmãos. É para os irmãos. Muitas vezes, irmãos, dessa maneira. O Senhor batendo a porta, querendo entrar, querendo se dar, querendo se doar. Mas nós, como menino birrado, trincando os dentes para não tomar o remédio. E a gente, às vezes, né, vai lá e bate no menino, né? Para tomar o remédio. E o Senhor, irmãos, pacientemente nos aguarda. Irmãos, essa consagração, irmãos, é o nosso consentimento. Vocês não vão conseguir deixar claro, mas quando eu me consagro, é que eu consinto ao Senhor trabalhar em mim. Quando eu me consagro, eu abrir a boca, ó. Pode dar o remédio. Mas depende de nós, irmãos. E aí nós sabemos a história, irmãos, que quando o Senhor prepara todo esse grupo de sacerdotes, irmãos, todos eles falham. Todos eles. Quando chega em Samuel, né? Chega em Samuel, o livro de Samuel, nós percebemos que tudo que era de sacerdócio tinha ficado para trás e tinha desandado, digamos assim. Como é o nome do profeta? O profeta era aqui na época? Eli, né? Velho, sentado numa cadeira, os filhos, não fazia nada que agradava o Senhor. Irmãos, mas o Senhor, na sua sabedoria em Números, capítulo 6, o Senhor abre uma porta lateral. Tá, tudo bem. Para ser sacerdote, tem que sair da tribo de Levi, né? Da casa de Arão. Olha só. Era todo o povo ser sacerdote do Senhor, mas por causa daquele negócio do bezerro de ouro, né? Daquela situação, o Senhor separa apenas a tribo de Levi. Mas da tribo de Levi, separa a casa de Arão para servi-lo no tabernáculo. Percebe como estava resumido? De uma nação, uma família. E a partir daí, irmãos, para ser sacerdote, tinha que ser dessa linhagem. Mas em Números 6, o Senhor abre o número 6, diz assim, ó. Número 6. Está no alimento diário, seus irmãos lembram? Senhor Jesus. Número 6. Versículo 1. Vamos ler um pouquinho aqui para entender, que a gente vai chegar em Sansão, vai conseguir entender alguns pontos aqui. Diz o Senhor, versículo 1. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Perdão, irmãos. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até a casca. Todos os dias do seu voto de nazireado, versículo 5, aí tá, irmãos? Não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Versículo 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Senhor, até aqui tá bom, irmãos. Então, irmãos, o Senhor prepara uma porta lateral. Se alguém que não era da tribo de Levi, da casa de Arão, quisesse se consagrar ao Senhor, poderia. Ele tem que fazer um voto. O voto do nazireado. Ser um nazireu. E aí tinha algumas coisas. Não podia beber, né? Bebida de vinho, de uva, nem casca. Não poderia tocar em cadáver. Tudo isso, irmãos, tem símbolos para nós. Irmãos, essa é a nossa experiência. Nós queremos servir ao Senhor.
precisamos fazer esse voto, o voto do nazireado. Não, irmãos, vamos fazer agora o voto, né? Fisicamente estou falando. O que é o vinho na Bíblia? Salmo 104, se não me engano, fala que o vinho é a alegria do homem. A minha alegria, irmãos, não deve vir de qualquer outra coisa, não ser o Senhor. O meu coração precisa alegrar-se no Senhor. Irmãos, quando nós servimos ao Senhor com esse coração, irmãos, como o serviço flui de nós de uma maneira diferente, não por uma obrigação. Vi as reuniões, por exemplo, quando nós temos esse coração de consagrar-se, um coração que se consagra, vir as reuniões, irmãos, é prazer, não é dificuldade. Sim, tem suas dificuldades, mas nós passamos por ela de maneira diferente. Não é porque nosso coração, nossa alegria é o Senhor. Tocar em coisas mortas, tudo aquilo que é morte. Irmãos, é interessante porque desde o Velho Testamento fala muito sobre isso, né? De que havia a questão do pecado e a questão da morte. Quando se pecava no Velho Testamento, para se resolver o problema do pecado era muito simples. Uma oferta, chegava lá, eu nem entrava, chegava diante do sacerdote, oferecia aquilo. Interessante, irmãos, a palavra consagrar quer dizer mãos cheias. Ter as mãos enchidas. Aqui nós apresentamos o Senhor, né? Então, quando chegava lá que eu colocava aquilo na mão do sacerdote, irmãos, eu já ia para casa perdoado. Percebe? O perdão dos pecados é pela obra do Senhor na cruz, pelo sangue derramado. Se eu pecar, eu tenho um sangue e tenho um advogado junto ao Pai. O Senhor me constrange, eu me arrependo, vou diante do Pai, houve um perdão, irmãos. E eu vou para casa. Mas quando vai falar de morte, é diferente. Quando se tocava na morte, havia todo um processo. 7 dias depois, irmãos, é que aquilo era resolvido. E o que é morte de maneira prática? Vamos ler Josué? Josué não, Juízes. Juízes fala de Sansão. Juízes, capítulo 13. Então estou tentando tocar assim, irmãos, aqui. O meu imitar é por meio da minha consagração. E que essa consagração me dá o encabeçamento correto. Senhor Jesus. Juízes, capítulo 13. Senhor Jesus. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tomado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que é estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Irmãos, essa história de Sansão é interessante. Porque Sansão, ele era alguém que foi levantado para ser juiz, para julgar a nação de Israel. Irmãos, o livro de Juízes é o livro que mais mostra a degradação do povo de Israel. Tem literatura aqui, irmãos, na biblioteca da igreja, irmãos. Eu encorajaria os irmãos a desfrutar dessa mensagem, dessa literatura. Juízes, né? A restauração dos muros, né? Não. A salvação da sociedade em crise. Juízes. Irmãos, essa situação, irmãos, aqui, era totalmente degradável. Todos aqueles que o Senhor levantava para julgar, caíam. Todos, irmãos. Interessante, irmãos, que aqui há algo excepcional. O Senhor levanta uma mulher para falar para o Israel. Muitas vezes a religião hoje perturba essa brecha para dizer que as mulheres podem falar, podem ser pastoras.
pode ensinar, mas irmãos, não é isso que diz o livro de Juízes. Quando o Senhor levanta Débora, só um parênteses aqui, irmãos. Quando o Senhor levanta Débora, irmãos, tem muito algo ali, tem algo muito intrínseco ali. O Senhor desejava que Israel fosse a sua esposa. A submissão que é devida às mulheres era devida também a Israel, a todo o povo de Israel, ao Senhor. Então, quando o Senhor levanta uma mulher, o Senhor estava ensinando o que Ele queria. Era a submissão do povo de Israel a Ele. Irmãos, não vou entrar nesse aspecto, mas quando o Senhor levanta Sansão aqui, o Senhor desejava tirar o povo de Israel das mãos dos filisteus. O irmão Lee compartilha na literatura que os filisteus, eles habitavam entre o Egito e entre Canaã. E ele mostra que os filisteus representam o mundo religioso. Percebe? Entre o Egito e entre Canaã. Entre Cristo e entre o mundo. É aquele versículo, é aquele ditado assim, né? É um pé no mundo e um pé na igreja, né? Assim, Pérgamo, a realidade de Pérgamo, é verdade, Jolão, né? Vivia de qualquer maneira, o mundo religioso, servir de qualquer maneira, irmãos, isso é religião. Caim serviu a Deus, irmãos. Não acha que Caim fez algo, um pecado muito grave, né? Não, irmãos, ele serviu a Deus a sua própria maneira. O Senhor deu uma linha para servi-lo, um animal, mas ele serviu da sua maneira. Pegou, plantou, fez tudo aquilo lá, tirou o fruto da terra, as primícias, apresentou ao Senhor, mas não era o que o Senhor queria. E aquilo não foi aceito. E geralmente, irmãos, quando nós servimos ao Senhor e o serviço não é aceito, irmãos, nós queremos culpar todo mundo. Os irmãos responsáveis, o serviço de criança, as crianças dão muito trabalho, né? Eu não consigo, minha mulher não me ajuda, meus filhos não me ajudam. Tudo tem uma desculpa, nunca eu. Até o Senhor é o problema muitas vezes. Mas, irmãos, o consagrar-se, irmãos, de Sansão, eu acho que é no capítulo 16, entrou um problema ali. Os seus desejos. Sansão tinha desejos carnais. Tá? E aí, irmãos, Sansão se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Jolana, sabe o que quer dizer Dalila, Jolana, no original? Dalila? Eu li, mas esqueci. Mas muitas vezes, irmãos, nós amamos muitas outras coisas. Temos muitas Dalilas. E aí, irmãos, a queda de Sansão foi baseado nisso. Irmãos, se os irmãos lerem o capítulo 16 de Juízes, irmãos, chega a ser hilário a situação. Ela diz assim: Sansão, você não me ama, porque você não diz para mim onde é que está o segredo da sua força. Aí Sansão vai lá e mente, diz: não, se você me amarrar com 3 cordas, não sei de que, eu perco a força. Dalila esconde os filisteus dentro do quarto dela. Sansão está dormindo, amarra Sansão. E aí, ela está crentezinha, né, que Sansão está sem força. Sansão, os filisteus! Sansão se levanta, arrebenta e mata e destrói os filisteus. Ah, você não me ama, mentiu para mim. Não me diz qual é a sua força. Ah, se você me amarrar com uma corda que nunca usou para nada, eu vou perder a força. Irmãos, a história se repete. Não, se você fizer um aí, você está zombando de mim, né, não me ama. Irmãos, isso é muito prático na nossa vida. Fraco, né? Todos nós temos fraqueza, irmãos. E aí, irmãos, é nessa fraqueza, irmãos. E aí, por último, ele disse: não, se você fizer uma trança nos meus cabelos, hein? Nas minhas 7 tranças fizer uma trança, e aí eu perco a força. E aí, por fim, irmãos, veja só, irmãos, não chega a ser hilário um negócio desse? Porque tentou, eu acho que na segunda eu já tinha acendido minha Puxa, uma coisa errada aqui, né? Mas não, irmão, o amor nos cega. O amor, querido, o amor por outras coisas. João falou aquele versículo de Tiago ontem: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo me torna inimigo de Deus? Irmãos, ele começa com a palavra infiel. Infiel, naquele original, tem sentido de
relacionamento entre marido e mulher quando alguém sai desse relacionamento. É infidelidade. Ser amigo do mundo é como se eu traísse Deus. É trair Deus no meu relacionamento entre eu e o Senhor. Irmãos, quando Sansão, vamos ler aqui, ó. Sansão, Sansão não, Juízes 16. Deixa eu ler aqui, só para pegar aqui o finalzinho aqui. Vamos ler do 15, do versículo 15 até o 21. Amém? Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Quem é casado sabe o que é isso, irmãos. Descobriu-lhe todo o coração. Lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser raspado, e se ar de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhes as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como Dante, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram-lhe e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Irmãos, nesse aspecto, sabe o que eu toco, irmãos, assim? É que lembra que um dos pontos da consagração de Sansão era não tomar vinho, né? Não tocar em animal morto, mas tem a questão dos seus cabelos, não passar navalha. Irmãos, ninguém perde essa consagração de uma hora para outra. Se nós lermos o capítulo 13 até o 19, nós vamos entender o que está querendo dizer, irmãos. Porque Sansão não podia tocar em animal morto. Mas tem uma passagem que ele vai andando e aparece um leão. Ele vai lá, ele mata o leão e abre o leão com suas próprias mãos, e o leão morre. E aí ele vai embora, e depois ele volta, e aquele leão, dentro deles, é mel, surge mel. E Sansão vai lá, irmãos, e toca no animal morto, e come aquele mel. E até, João até lembrou ontem, faz até um ditado, né, um dito popular: da fossa tirou doçura. Até fez um poema do que é de errado. Muitas vezes o homem é assim, né, irmãos? Ele tenta amenizar o que é de errado com palavras sutis e doces. Irmãos, muitas vezes nós tocamos numa morte, mas ela é doce para nós, irmãos. Nessa literatura, Júlio me lembrou na sexta-feira, Juízes, né? Irmão, qual que fofoca é um aspecto disso. Você viu o irmão? Né? Você viu o que o irmão fez? Não, eu não. É assim, o Senhor me lave com teu sangue, com o sangue dele, mas você viu, né? Se se lavou, irmão, era para ter se arrependido na hora, né? E você diz o quê? Não, irmão, deixa para lá, né? E muitas vezes, irmão, nós tocamos isso de maneira doce. Porque, irmão, nós precisamos perceber, irmãos, que isso, aos poucos, irmãos, sabe o peso da carreira? Torna-se um peso no nosso viver. Nós não temos, às vezes, porque nós paramos de reunir, ou paramos de buscar o Senhor. Irmãos, é o peso, irmãos. Não tem como correr, irmãos, com muito peso. Por isso nós vamos aprender, irmão, a deixar isso de lado. Se olhar firmemente para o Senhor. E esse olhar, irmãos, é que nos faz avançar. E aí, irmãos, nós chegamos no Novo Testamento, eu vou concluir, já são 11h15. Chegamos no Novo Testamento. Lá no livro de Coríntios, acho que é Coríntios, Paulo fala a respeito dos cabelos. Né? Os cabelos como
véu das irmãs, né? E é vergonhoso para o homem, é vergonhoso para a mulher cortar o seu cabelo, como é vergonhoso para o homem deixar o cabelo grande. Isso fisicamente falando, irmãos, tá? Mas vamos aplicar isso espiritualmente para nós. O segredo, irmãos, da consagração, da força de Sansão, irmãos, estava onde? Os cabelos compridos. Que quer dizer o quê, irmãos? Submissão. É reconhecer, irmãos, o encabeçamento do Senhor. Quando eu reconheço o encabeçamento do Senhor, irmãos, é como se eu tivesse esses cabelos grandes diante do Senhor. A minha força está aí. É na minha consagração. É o meu Senhor, pode trabalhar em mim. Se eu estou aberto a teu trabalhar. Interessante, irmãos, que quando Sansão perde ali a sua força, vocês irmãos tocam nisso, irmãos. Ele se levantou como antes. Ah, deixa comigo, eu já sei fazer. Acabei de destruir 3 vezes aqui, né? Já sei fazer isso, não é problema. Esquece, irmãos. Muitas vezes esquecemos não, que toda a nossa capacidade, tudo vem da nossa dependência do Senhor. Tudo, irmãos. E aí, irmãos, quando Sansão se lembra dessa maneira, né, achando que a força era dele, o que acontece? Os filisteus o subjugam e vazam os seus olhos. E Jorlan até compartilhou no grupo da igreja essa semana, irmãos. Primeira coisa, irmãos, quando a nossa consagração com o Senhor é quebrada, mas nós perdemos a visão. Nós passamos a não ver mais nada. Ou pelo contrário, nós vemos só a nós mesmos. Né? E aí, irmãos, achamos que colocamos a culpa nos irmãos, né? Ah, os irmãos não me amam, aquela velha frase, né? Os irmãos não me visitam, os irmãos. Sempre que essa palavra, irmão, isso sempre vem em nós, irmãos. A gente pode não falar isso, mas sempre que esse pensamento surge em mim, o Senhor me diz assim para mim: se os irmãos não, você pode então. Né? Se os irmãos, você pode. Se os irmãos não me amam, eu preciso amar os irmãos. Irmãos, toca assim, irmãos, que a nossa consagração é um ponto central. Acho que a Tessalonicenses fala assim: da vontade do Senhor, a vossa santificação. Irmãos, o Senhor tem que trabalhar em nós, o Senhor precisa trabalhar em nós. Mas, irmãos, enquanto nós não nos abrimos para o Senhor, irmãos, por meio da consagração, não tem como o Senhor trabalhar em nós. O Senhor não força, irmãos, mas o Senhor espera isso de nós. E assim que essa é a mensagem dessa semana, assim, pode me encorajar a isso, irmão, sabe? A me abrir ainda mais diante do Senhor. Buscar ainda mais o Senhor. E ser como um nazireu. Sabe assim, me apresentar. Querer servir ao Senhor. E consagrar-me continuamente. Pela manhã e à noite. Aí vou concluir com o que Vivi falou, né? Pela manhã, Senhor, eu te amo. E no fim do dia, Senhor, eu ainda te amo. Irmão, vamos praticar, irmãos. Vamos praticar amar o Senhor. Nos abrir ao Senhor e nos consagrar a Ele. Jesus é o Senhor. Meu irmão, vamos ruminar em 10 minutos aí, né?